Quero convidar você, amado, que você possa abrir a palavra do Senhor nos evangelhos. Abra no evangelho de Marcos, Marcos capítulo 9, verso 2. Marcos 9, verso 2. Se você localizou, diga amém. Podia ser melhor, esse amém podia ser melhor. Dá um amém meio assim, meio, né? Localizou mesmo? Hein? Amém, agora sim. Melhorou esse amém. A palavra diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou a sós à parte a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Agora vamos abrir em Marcos 10, verso 17. Marcos 10, verso 17. Pertinho de Marcos 9, você localiza Marcos 10, verso 17, que diz assim: vamos juntos. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ainda em Marcos 10, vamos ler o versículo 21. Verso 21 de Marcos 10, juntos. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento nesse momento. Aí embaixo está geladinho, né? Todo mundo no ar-condicionado aí embaixo, não é verdade? Aqui em cima não está tão gelado assim não. Se aquele bichinho está funcionando, eu estava aqui já todo molhado. Mas aí embaixo está bom, aí embaixo o negócio está bom. Está descendo lá e está todo mundo feliz. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Irmão, eu fico inquieto com esse Marcos 9, verso 2. Eu não sei se te inquieta esse versículo, mas a mim me inquieta. Me inquieta porque eu vejo aqui duas palavras, em Marcos 9, verso 2. Eu vejo duas palavras aqui que me chamam a atenção nesse texto. A primeira palavra que me chama a atenção é que Jesus tomou consigo a 3 homens, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. A segunda questão que eu vejo aqui é que a Bíblia fala que ele foi transfigurado. Nós temos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que foram levados por Jesus, a um alto monte. E nesse monte onde Cristo estava, que passou a se chamar do Monte da Transfiguração, Jesus foi transfigurado. Transfigurado significa que ele foi alterado, transformado na sua forma, na sua figura, alterado, transformado na sua feição. Eu não diria feição, porque o texto nos revela o que aconteceu com ele no versículo 3. A Bíblia fala que as vestes dele tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia lavar, ou poderia embranquecer, ou poderia alvejar essas roupas. Tornaram-se sobremodo resplandecentes e brancas. Ali Cristo foi transfigurado. O que me inquieta e que eu acho que também deve inquietar você é que esses 3 homens, eles foram testemunhas do que aconteceu. Pedro, Tiago e João viram o que aconteceu com Jesus. Viram que ele foi transfigurado, foi alterado, transformado. Suas roupas ficaram resplandecentes, brancas por demais. E toda essa transfiguração de Cristo foi uma experiência sublime que Pedro, Tiago, João foram submetidos naquele lugar. E o que eu penso, e acredito que você pensa assim também, que era impossível, depois que eles viram a glória de Jesus. Moisés estava ao lado de Jesus naquele monte. Elias estava ao lado de Jesus. Elias representando os profetas, Moisés a lei.
Os dois estavam ao lado de Cristo naquele monte, quando houve a transfiguração. E o que me chama a atenção é que esses homens viram, e depois que eles contemplaram essa glória de Jesus, os três perceberam, eles não poderiam mais perceber as coisas terrenas como eles percebiam antes. Pensa bem, pensa comigo, raciocina comigo. Se eles estão naquele lugar, e eles veem a glória do Senhor Jesus, veem eles serem transformados ali, a olho nu na frente deles, ele transformado, veem de fato quem ele é, e ele é o Filho de Deus. Vocês acham que eles poderiam contemplar ou perceber as coisas terrenas depois desta experiência que eles tiveram na transfiguração de Jesus, da maneira que eles percebiam antes? Certamente que não. Certamente houve mudança na maneira, na percepção desses homens. Eu creio que depois de terem visto a glória do Senhor, terem visto Moisés naquele lugar, terem visto o profeta Elias naquele lugar, de terem ouvido a voz de Deus naquele lugar, que o Senhor Deus falou a eles no versículo 7, este é meu filho amado. O Senhor Deus fala a ele ouvir. O Senhor Deus fala a eles, depois deles ouvirem Deus falar, dizer que Cristo era o filho amado. Viram Moisés, viram Elias, viram a transfiguração de Cristo. Será que eles poderiam ter a mesma percepção em relação às coisas terrenas que eles tinham antes da transfiguração do Senhor Jesus? Eu de fato creio que não. Não dava para eles regressarem ao mundo, descerem aquele monte, tendo a mesma percepção terrena, das coisas terrenas, que eles tinham antes de subirem naquele lugar e virem a transfiguração do Mestre. Você pensa, querido irmão, que o maior desejo deles, depois da transfiguração de Cristo, que eles presenciaram, experimentaram, ver, seria eles a quererem adquirir a cidadania romana, já que Roma dominava aquela época? Eu creio que não. Será que após eles virem Cristo ser transfigurado, eles desejariam na sua vida terrena progredir economicamente, sabendo que a vida terrena ela é breve e transitória, depois daquilo que eles viram, que foi a transfiguração do Senhor Jesus? Eu digo para você também que não creio que eles, depois da experiência de verem Cristo como Ele é, eles ali ainda teciam desejo de uma experiência, de uma prosperidade econômica, após essa visão espiritual e sobrenatural de Cristo que eles tiveram naquele lugar. Será que eles se sentiam, depois da experiência de ver Cristo transfigurado, eles sentiam inveja da posição sóbria, ou se sentiam sólida e estéril dos fariseus? Será que eles sentiriam inveja da posição estéril e sólida dos fariseus em Israel, em Judá? Eu também acho que não. Eles não sentiam inveja dos fariseus depois da experiência que tiveram com Jesus. Vocês creem, irmão, que eles se sentiam atraídos por alguma coisa na terra depois de verem Jesus transfigurado? Eu digo que também não. Eles não mais sentiam atração por nada nesta terra depois de verem Cristo transfigurado. Nem poder, nenhum cargo poderia modificar o que aqueles homens viram naquele monte com Jesus transfigurado. Pedro, Tiago e João simplesmente foram impactados. Marcelo e Karen, Pedro, Tiago e João foram impactados. E é assim que acontece quando alguém tem uma experiência real com Jesus Cristo. Quando alguém tem uma experiência real com Cristo, essa pessoa fica impactada. E foi isso que aconteceu com aqueles três homens. Quando alguém tem uma experiência real com Jesus, as coisas terrenas que eu citei aqui agora, e poderia citar outras coisas mais, que poderia fazer alusão à sua vida aqui na terra, as coisas terrenas, elas passam a ter para nós um sentido secundário. Depois que temos uma experiência com Jesus, verdadeira experiência de conversão com Jesus, nessa vida terrena, nós não ficamos mais caçando prosperidade, ou caçando uma vida melhor em termos financeiros, porque em primeiro lugar em nossos corações está a nossa vida com Deus, com Jesus. E quero falar essa palavra me baseando na Bíblia Sagrada.
buscai o seu reino e a sua justiça, completa a igreja, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, querido irmão e irmã, depois que você tem uma experiência com Jesus, ainda que seja lícito você desejar coisas nessa terra, nessa vida terrena, é lícito, é comum e é normal isso acontecer, mas todas as coisas que você desejar não serão superiores ao seu amor e à sua devoção a Jesus. Pedro, Tiago e João foram impactados com essa experiência. E quanto a nós, qual foi o resultado do nosso encontro com Jesus? Porque a grande maioria que está aqui já teve um encontro com Jesus. Então eu pergunto para mim, para você que está na igreja, você que é membro, você que não é membro, eu pergunto para você, qual foi o resultado do seu, do meu, do nosso encontro com Jesus? Porque o resultado de uma experiência sobrenatural com Jesus que Pedro, Tiago e João tiveram, impactaram a vida deles. Eles viram Cristo como de fato Ele é. Ali a Bíblia mostra que Cristo ficou transfigurado, roupa branca ao extremo, roupa resplandecente ao extremo. E tudo isso aqueles homens puderam ver. E você, no seu relacionamento, na sua experiência com Jesus, qual é o resultado real que eu e você, nós carregamos? E podemos agora, em voz baixinha, só com Deus, em pensamento, você pode falar: Senhor, qual foi o resultado real dessa minha experiência contigo? Será que para você as coisas terrenas continuam exercendo brilho e fascínio, de tal forma que Deus para você está se tornando secundário? De tal forma que Deus para você, Jesus para você, apesar de você abrir a boca e dizer que ama Cristo Jesus, na verdade, no seu dia a dia, Cristo está se tornando uma figura secundária. E quando eu digo secundária, é porque está abaixo de alguma coisa. Eu perguntaria para você nesta noite, então, responda-me essa questão: como é que está então, amado, o teu coração? Ou melhor, onde está o seu coração hoje? Pedro, Tiago e João, o coração deles estava em Cristo. Eles viram e tiveram uma experiência real com Jesus na transfiguração lá naquele monte. Mas onde está o seu coração? Nessa hora eu faço-me valer do versículo 17 de Marcos 10. Porque no versículo 17 de Marcos 10, o texto em questão nos mostra onde estava o coração de um jovem. Que a Bíblia chama como sendo a experiência do jovem rico. Marcos 10, você pode ver, capítulo 10, verso 17, o título é O Jovem Rico. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu vejo sinceridade nesse rapaz. Ele corre, ele é judeu, ele se prostra. Ora, um judeu se ajoelhar, se prostrar, só podia ser feito isso diante de Deus. Ele olha para Jesus e reconhece que Jesus veio da parte de Deus. É divino, é um mestre, é um profeta que veio de Deus. Tem palavra de Deus na sua boca para ele ouvir com o coração. Então ele se aproxima do mestre, que é Jesus, ele se ajoelha, ele se prostra. Eu vejo sinceridade, eu vejo honestidade neste jovem que se aproxima de Jesus. E ao se aproximar e a se ajoelhar, ele faz uma pergunta para Jesus. Talvez devesse ser a pergunta que nós também devêssemos fazer para ele nesta tarde e noite. Mestre ou bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você já se preocupou com isso? Vida eterna. Já se preocupou? Porque este rapaz está preocupado com isso. Ele é judeu, ele conhece as leis, ele conhece os mandamentos. Diz ele que ele cumpre esses mandamentos, mas ele está preocupado com a vida eterna. Ele veio a Jesus porque ele precisava de algo, presbítero Zé Roberto. Ele veio a Jesus porque ele precisava de algo, senão ele não ia a Jesus. Se você está colocado nesta tarde e noite aqui nesta casa, nesta igreja, e você entrou aqui, não importa a maneira como foi um convite, glória a Deus,
mas você está aqui porque você precisa de algo que só Deus pode te dar. O rapaz entendeu isso, se aproximou de Jesus e fez uma colocação para ele. Por quê? Porque ele precisava de algo. Qual era o problema dele? Havia um vazio na sua alma. Todo homem ou toda mulher que busca a divindade, que busca algo que seja maior do que si, que busca algo que esteja acima dele, e aí as diversas religiões na terra, nós notamos que o homem anseia por ter um encontro com a divindade. A alma do homem humana, a alma humana sabe que existe algo superior a ele. Nós, quando olhamos para os céus e vemos a imensidão dos céus, o tamanho desta terra, a população grande como está, a natureza, a criação, nós percebemos, é comunicado no nosso coração, na nossa alma, que existe uma divindade, um ser inteligente que criou todas essas coisas. A Bíblia revela que esse ser é Deus, é Jeová, é o nosso Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. A alma humana, depois que entrou o pecado na história da humanidade, através de Adão e Eva, na desobediência que eles tiveram a um desejo, uma ordem expressa de Deus para com eles, e que eles não obedeceram, e aí entrou o pecado na história da humanidade, e aí entrou a morte, com a morte as doenças, e tudo de ruim que cerca as nossas vidas nessa terra. A alma humana, ela anseia pela divindade. A alma humana, ela tem um vazio, ela sente um vazio. Nós sentimos um vazio em nós. Nem todos os dias nós estamos bem. Existem dias em que nós estamos acabrunhados, estamos entristecidos, estamos pensativos, estamos reflexivos e percebemos que a vida não pode ser só isso que nós estamos vivendo. Porque se ela for só isso que nós estamos vivendo, é muito pouco. E a palavra de Deus diz que a vida é muito mais do que nós estamos vivendo. A existência humana na terra, a existência nesta terra, é uma existência passageira. Então, amado, aproveite da melhor maneira possível. E quando eu digo isso, não é aproveitar no que tange a prazeres, mas aproveitar diante dos olhos de Deus que te criou. Que te criou. Você percebe isso. Você sabe que existe algo maior que você e que trouxe você à existência nesta terra. Pois eu digo que é Deus. A Bíblia diz que é Deus. Deus é o seu Criador, meu Criador, nosso Criador, a quem devemos toda honra, respeito e glorificação. A Deus. A alma, ela sente esse vazio. Tem hora que você não sabe porquê, mas você está reflexivo, você sente que tem algo estranho em você. É a sua alma que anseia por Deus, que quer estar com o Criador, que quer conhecer o Criador. Jesus nos reaproxima do Criador. Jesus nos reaproxima de Deus. Jesus nos reconcilia com Deus. Jesus é a paz que invade nossos corações. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus que vem à terra e morre numa cruz, e ali na cruz nos perdoa de todo pecado. Que pecado, pastor? O pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e que se alastrou por toda a humanidade, e que nos leva o pecado a estarmos afastados de Deus. Mas Jesus nos reconcilia com Deus. Quando nós temos Jesus em nossos corações, esse vazio da alma, ele desaparece. Porque quando pensamos em Jesus, conversamos com Jesus, oramos ao Senhor Jesus, o vazio desaparece. Por quê? Porque você está falando com o Criador, está falando com o seu Senhor. O jovem, ele sente isso, mas não era para ser assim. De acordo com os judeus, não era. Ele não é judeu, ele não conhece as leis, não conhece os mandamentos do Senhor, ele não disse para Jesus que ele cumpre os mandamentos da lei, então não era para ele sentir o vazio, mas ele sente, e tanto ele sente que ele pergunta: bom mestre, que farei eu que estou na sua frente, para herdar a vida eterna? Ele pergunta isso para Jesus. Ainda que ele possuísse muitos bens, ele havia chegado à conclusão de que a vida
consistia em muito mais. Você chegou a essa conclusão? Ainda que você tenha, e Deus te abençoe por isso, e que você venha ter mais. Ainda que você tenha muitos bens, a vida, ela é muito mais do que os bens que você possui. Muito mais. O coração daquele homem, daquele rapaz, está perturbado, angustiado, porque com o que lhe faltava. Pastor, o que faltava para ele? Você não se lembra? Está no verso 17 de Marcos 10. O que faltava para ele era a vida eterna. Ele tinha o entendimento que a vida na terra é passageira. Ponto para ele. Muitos não têm esse entendimento. Muitos que estão sentados no banco dessa igreja acham que não vão morrer nunca. Mas um dia vão. Prepare-se para esse dia, para que você vá para Deus, para que você vá para Jesus. Ele tinha essa consciência, ele era jovem, mas sabia, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, Jesus, olha mestre, eu sei que essa vida aqui é passageira, mas eu sei também que existe uma vida eterna. Eu quero saber como é que eu faço para chegar nela. É essa a colocação. Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E Jesus é Deus. Ele fala isso, mas Ele é Deus. Ele está colocando o seguinte: você disse a coisa certa sem saber. Você me chamou de bom mestre, mas só existe um que é bom, e esse é Deus. Mas Jesus sabe que Ele é Deus. A Bíblia diz claramente: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Acredito que Cristo falou isso para aquele jovem com um sorriso no rosto. Ora, você me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. O próprio Deus dialogando com a sua criação. O próprio Deus dialogando com a humanidade. Marcelo, irmão, já pensou nisso? Deus dialogando com a sua criação, com a humanidade. Jesus está conversando com aquele rapaz. Você me chama de bom? Só existe um que é bom, senão que é Deus. E Ele é o Deus. Ele é o próprio Deus. Assim ele falava. Sabe os mandamentos? Ele pergunta, verso 19: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e honra a tua mãe. Então o rapaz respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ora, ele quer dizer que tudo que Cristo colocou para ele já estava observando desde a juventude dele. O interessante é que Jesus não mencionou nenhum mandamento que se relacionava na relação com Deus. Jesus menciona mandamentos que se relacionam com a relação com o próximo, com outro ser humano. Você não pode matar outro ser humano, você não pode dizer outro falso testemunho contra outro ser humano, você não pode defraudar nenhum outro ser humano, você tem que honrar a teu pai, a tua mãe. Cristo fala de mandamentos relacionados ao próximo. Cristo não fala dos mandamentos, primeiros mandamentos, que são relacionados a Deus. Ele não fala desse. Mas o jovem, aos mandamentos relacionados ao próximo, diz claramente: ah, mestre, tudo isso eu tenho feito, observado, desde a minha juventude. As respostas mostravam ali, naquele momento, que aquele jovem, ele não estava entendendo aonde Cristo queria chegar. E mostrava que ele tinha um entendimento, que ele cumpria todos os requisitos. Mas Jesus mostra que ele não cumpria todos os requisitos para a vida eterna. Jesus mostra isso para ele. Porque o Senhor chega no verso 21 e coloca assim: e veja como Cristo fez isso. E Jesus, fitando-o, o amou. É assim que Ele faz conosco. Jesus olha para nós e nos ama. Jesus olha para você e te ama. O olhar de Cristo mostra amor. Você que teve já um pai, uma mãe, você que tem um pai, uma mãe, um pai que te amava, ou uma mãe que te amava, que ainda está viva ou que já morreu, lembre-se do olhar do teu pai e da tua mãe para com você, um olhar de amor,
Está lembrando? É gostoso lembrar, não é? Pois é mais ou menos esse olhar, o olhar de Jesus. Só que é muito mais forte, é mais profundo, é mais cortante, porque Jesus é Deus, é o Criador. É o Criador olhando a sua criação. A Bíblia diz, Jesus fitando o amor, e disse, só uma coisa te falta. Você cumpre todos os mandamentos, eu sei disso. Você acha que com esses mandamentos, você tem direito à vida eterna? Eu digo a você que não, te falta uma coisa. E aí ele fala algo que vai mexer com a alma, impactar a alma desse rapaz. Ele diz assim, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Quando Jesus fala assim, o jovem reage, ele reage. Quando Jesus mostra para ele que ele teria que vender o que ele tinha, Jesus mostra para aquele rapaz que na verdade ele queria uma recompensa eterna, não uma relação eterna. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele queria uma recompensa eterna. Jesus está querendo mostrar para ele que ele não tem que querer uma recompensa eterna, mas que ele tem que querer ter uma relação eterna com Deus. Nós não vamos para o céu para sermos recompensados. Aqui na terra o nosso desejo é querer ir para o céu para ter uma relação plena com Deus, com o Senhor, e não recompensas, mas uma relação plena com Deus. Uma relação que não é completa ainda nessa existência terrena, mas será quando estivermos diante do Senhor nos céus. Jesus mostra para ele, uma coisa te falta, rapaz, uma coisa te falta. E ele provou que faltava para ele. Pega tudo que você tem e vende. Vender? Vende. Mas como? Vende e depois, ou dá, olha, pega, vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí se você fizer isso, diz Jesus, terás um tesouro no céu, porque você mostrará que a sua alma está totalmente desprendida das coisas materiais, e que você coloca a mim em primeiro lugar na sua vida. O jovem se entristeceu. O jovem só ouviu a primeira parte do que Cristo falou. Ele deve ter ouvido o seguinte: Cristo disse, vender tudo que eu tenho. É isso que ele está dizendo? Eu tenho que vender tudo que eu tenho e dar aos pobres. Parece que ele só ouviu essa parte. Ele se esqueceu da outra parte que Cristo falava, então vem e me segue. Ou seja, ao vender tudo que ele tinha e ficar sem nada, ele estaria provando que o amor dele por Cristo era muito maior do que o amor que ele tinha pelos bens materiais que ele possuía. Ele não foi capaz de fazer isso. A Bíblia fala para a gente. No verso 22, a Bíblia coloca assim, ele porém, contrariado com esta palavra, que palavra? Palavra que dizia, vende tudo que você tem. Porque apesar de você achar que você já tem por direito esse tesouro no céu, essa recompensa eterna da vida eterna, você não tem. Sabe por quê? Porque o seu coração ainda está preso às coisas dessa terra. Vou te provar isso. Como Jesus? Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, então me segue. Ele não escutou, vem e me segue. Ele só escutou, pega o que você tem, vende, dá para as pessoas. Tudo que você acumulou na sua vida, tudo que os seus pais te deram de herança, vende, dá aos pobres, se desfaz disso. Isso que ele escutou. Aí a Bíblia fala, ele, contrariado com essa palavra, se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Onde estava o coração desse jovem? O coração dele estava no que ele possuía nesta terra. Não deixe aquilo que você possui ultrapassar o amor que você tem por Deus. Não deixe. Não deixe aquilo que você tem ultrapassar o amor que você tem pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Deus sonda os nossos corações. Deus examina nossas vidas. Deus examina nossas mentes e coração. Deus sabe que o que eu penso, o que você pensa, o que nós pensamos, o que nós sentimos.
E se Deus observar em nós que há dúvidas ou que estamos colocando as coisas materiais à frente dele, querido amado e amigo e irmão, tenha certeza que o coração do mestre vai se entristecer contigo. O jovem não foi capaz de fazer o que Cristo colocou para ele. Foi embora, foi triste, porque o que ele tinha fazia com que ele não conseguisse se largar daquilo para estar com o Senhor Jesus. Onde está o teu coração? Onde estava o coração daquele jovem? O coração daquele jovem estava no que ele tinha. Ele refletiu, e no que ele refletiu, só conseguiu escutar: se desfaça do que você tem, mas não conseguiu ouvir: vem e me segue. Em outras palavras, Jesus não está mandando literalmente ele vender nada, ou você se desfazer de nada. Jesus está nos ensinando que o nosso coração tem que estar voltado para Deus em primeiro lugar. Por isso eu quero perguntar para você nesta noite, agora sim é noite: onde está o teu coração? O teu coração está onde? Está colocado naquilo que você tem, que você possui? Ou o seu coração está voltado para Deus? Para Pedro, Tiago e João, depois da experiência da transfiguração de Cristo, eles passaram a enxergar a vida por um outro prisma, uma outra ótica, porque quem tem uma experiência real com Jesus não tem como enxergar as coisas terrenas da mesma maneira que enxergava antes de ter a experiência com o Senhor Jesus, porque Cristo nos modifica, amado. Cristo transforma nosso coração, Cristo transforma nossa alma. Cristo é aquele que na dificuldade Ele te ampara, que na tristeza enxuga tuas lágrimas, que na alegria te fortalece e te fortalece e te faz jubilar cada vez mais, fica mais contente, mais alegre ainda. Jesus é aquele que nos coloca de pé, nos faz seguir a nossa jornada aqui na terra. Mas para isso, uma pergunta eu te coloco agora: onde está o teu coração? Do jovem rico eu sei, estava nas suas propriedades, triste ficou e foi embora. De Pedro, Tiago e João eu sei, estavam em Jesus, naquilo que eles viram no Mestre. E você, já teve uma experiência real com Jesus? Com o Senhor da Glória? Teve? Se você teve, então você entende o que eu estou falando. Quem teve uma experiência com o Senhor Jesus, jamais irá voltar a ver as coisas na terra, as coisas terrenas, como via antes. Porque a experiência com o Mestre transforma a nossa maneira de pensar, de viver nessa vida, nessa geração. Que Deus te abençoe com esta palavra agora neste lugar, e que você possa carregar no teu coração uma verdadeira experiência de transformação que só Jesus pode dar através do Senhor. Que Deus te abençoe em nome dele, em nome do Senhor Jesus.